Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula das nossas lições de adulto. E na lição de hoje vamos estar estudando sobre a responsabilidade individual. A responsabilidade é individual. Nosso texto áureo está em Ezequiel 18, verso 20, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Verdade, desde o nosso texto áureo, que nós entendemos que existe uma responsabilidade pessoal, que não podemos culpar outras pessoas por causa de algo mal que nos aconteceu, ou principalmente por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. A palavra é clara ao dizer que nem o pai levará a maldade do filho, nem o filho levará a maldade do pai, e que a justiça do justo fica sobre ele, que a injustiça, ou a impiedade do ímpio também cairá sobre o próprio ímpio. Leitura bíblica em classe deixa isso mais claro para a gente, esse assunto. Ezequiel 18, verso 20, nos fala o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte, de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então, esse texto deixa claro a responsabilidade humana, dever do homem reconhecer os seus erros. Não adianta a gente tentar transferir a culpa da nossa irresponsabilidade para outras pessoas, porque de fato quem decidiu errar fomos nós. Por mais que tenhamos sido persuadidos por alguém, tentado, que alguém tenha colocado algum tropeço diante da gente, mas a decisão, a escolha, em última análise, é da própria pessoa. Veja que Deus deu um mandamento a Adão, a serpente entra ali no jardim para tentar enganar, iludir aquele casal, que de fato consegue, Chega primeiramente a Eva é enganada, leva o fruto para Adão, mas não adiantava, como não adiantou, o Adão lançar culpa sobre Eva. Nem tampouco também adiantou a Eva lançar culpa sobre a serpente, porque a responsabilidade era pessoal. Se a responsabilidade não fosse pessoal, então valeria a desculpa que Adão usou: a mulher que tu me deste. Então, como a responsabilidade era dele, e ele não foi responsável diante do mandamento de Deus,
veio sobre ele a morte. Sobre nós não é diferente, né? Então, vamos pensar da seguinte maneira: não adianta tentar olhar para os outros e culpar a sua vida, o seu estado. Eu estou nessa situação porque fulano fez isso e aquilo comigo. Não, a responsabilidade é pessoal. Foca no seu dever que você tem que cumprir, que você tem que fazer, a forma que você tem que viver e tocar a vida para frente, né? Vamos aqui à nossa introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém. A gente vai conhecer essa máxima no decorrer da lição. E também entre os exilados de Babilônia, que diziam assim, olha, eles diziam o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Só que esta expressão estava equivocada. Esse pessoal não estava sendo justo nas suas palavras. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados, né? Muito embora a gente reconheça que algumas escolhas, né, algumas decisões que tomamos agora podem sim influenciar nossos filhos ou nossos netos lá no futuro, porém, o meu pecado é meu, a culpa é minha, a punição é minha, né? Existe alguma situação, como no caso dos filhos de Ló, por exemplo, né? Tem também ali o caso do filho de Abraão, né? Quando Sara, precipitando-se, dá Agar, né, sua serva, para deitar com Abraão, e ali nasce Ismael, e os descendentes de Ismael até hoje têm problema com descendentes de Isaac, que no caso, o pessoal, os árabes ali, aqueles problemas ali com a nação de Israel. Então foi uma escolha que findou trazendo consequências lá na frente, né? Mas não é uma herança hereditária. Não é a mesma coisa que, como hoje é ensinado acerca de uma herança hereditária que vai passando de pai para filho, não é verdade? Então é importante a gente entender que o pecado do homem, o pecado da mulher, a sua culpa recai sobre ele mesmo, né, e não sobre os seus descendentes. Aqui o povo de Israel estava exilado ali em Babilônia, porque eles mesmos também haviam pecado. Os seus pais pecaram e eles continuam na prática do pecado dos seus próprios pais, e aí estavam querendo se desculpar, dizendo de que os pais pecaram e os filhos foi quem herdaram aí, né, quem se deram mal. Nosso primeiro tópico vai tratar sobre essa máxima usada em Israel, que é, na verdade, uma máxima equivocada. O ditado popular que diz os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, né? A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja o que está escrito lá no mandamento que aparece no Decálogo, por exemplo, Êxodo 20 e verso 5. Né? O seu Deus ele faz juízo, né, e justiça sobre os filhos até a terceira ou quarta geração, mas o detalhe é que daqueles que o aborrecem, como está escrito, daqueles que me aborrecem. Quer dizer, se os descendentes do pecador, em vez de aborrecer a Deus, ama a Deus, então não haverá nenhuma consequência da parte de Deus sobre esta pessoa, né? É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Algumas pessoas já perguntaram para mim, mas pastor, o fato dos meus pais serem pessoas que não temem a Deus, até mesmo invocam, né? Dizem palavrões, falam palavras feias, palavras de maldição, de baixo escalão, isso recai sobre mim? A resposta que eu tenho dado para os amados que são convertidos se você é um nascido de novo, uma pessoa que teme a Deus, se você é uma pessoa que anda na direção do Espírito Santo, não há maldição sobre a sua vida, porque você tem o seu próprio relacionamento com Deus, você teme a Deus. Então, aqueles que temem a Deus, o mal
não recai sobre eles. Segundo subtópico, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 ao 33 é o livro da consolação, que não foi ditado separadamente, como, por exemplo, o foi Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Chegará o tempo, chegará o dia em que Israel, sendo completamente redimido, não restará sobre ele nenhuma punição mais, porque estarão reconciliados com Deus. O problema em nosso tempo, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel naquela época, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, ele deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Quer dizer, vou fazer justiça sobre aqueles que me aborrecem até a terceira e quarta geração, não recai sobre o verdadeiro cristão convertido, porque ele está em paz com Deus. A qualquer culpa, qualquer consequência de pecado que havia sobre essa pessoa é cancelada porque ela foi reconciliada com Deus por meio da sua fé e da sua decisão por seguir a Cristo. Então, quando alguém se converte a Cristo, ele deixa de aborrecer a Deus, então essa passagem não vem mais sobre ele. Como está escrito, pois eles se tornaram em nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo foi feito novo. O que devemos fazer agora é orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas, que isto não vá à frente, que nós possamos crer na remissão completa das nossas vidas por meio da nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso segundo tópico sobre a salvação para todos os seres humanos. Há esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro de Ezequiel, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, no verso 4 e também no versículo 20, reiterando diversas vezes com exemplos claros e também com ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. O desejo de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus, a salvação de todos os homens. Segundo subtópico, refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta, conforme aparece no versículo de número 20. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. A própria pessoa. Temos aqui duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados,
todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada e, se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. É o que encontramos no versículo 21 e 22. Mas, se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça, se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É o que diz o versículo 24. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou até mesmo definitivamente. Daí a Bíblia falar sobre a necessidade de vigilância, sobre a necessidade de se portar varonilmente, sobre a necessidade de orar sem cessar, sobre a necessidade de perseverança no temor de Deus, sobre a necessidade de guardar os mandamentos do Senhor. Não estamos dizendo com isso de que nós adquirimos a salvação com o nosso próprio esforço. Não, mas atentando para o chamado, para a vocação de Deus, com certeza esta salvação vai sendo aperfeiçoada para a glória de Deus. Terceiro tópico, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Deus está fazendo uma pergunta em forma de uma afirmação. Ele diz: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão o levita teu irmão? Quer dizer, uma pergunta que não espera uma resposta. Já é uma pergunta com a resposta. E não errais vós em razão de não saber das Escrituras nem o poder de Deus? Conforme está lá em Marcos 12, 24. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, então já vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcido. Essa era a real conclusão do porquê que o povo tinha sido levado cativo. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. Romanos 2:6 diz que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo e considerando justiça como atributo no sentido absoluto. Absoluto de perfeição, Como diz o Salmo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo. Então, a retribuição divina parte do princípio da justiça de Deus. O homem jamais vai receber aquilo que ele não mereça receber. O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Isso mostra a clareza de que Deus não tem prazer em punir, Mas o prazer de Deus é que o homem se arrependa e viva. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus de alguma culpa. Talvez você diga: não, pastor, mas fulano errou demais, ele não merece perdão. Ninguém merece perdão. Ninguém merece perdão. Se alguém merecesse, não seria perdão, seria galardão.
Então, o homem precisa de perdão, mas ele é perdoado não porque merece, é porque precisa, necessita, né? Então, arrependendo-se, o homem alcança o perdão de Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas, né? Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Não tem como ser feliz sem Jesus. Às vezes a pessoa quer ser feliz, está procurando ser completo, se preencher sem uma comunhão íntima com Deus por meio de Cristo. Isso não é possível, né? Se decepciona e acha que Deus está penalizando ela injustamente, quando na verdade ela pode estar sofrendo as consequências dos seus próprios maus feitos, né? Seus próprios atos. Nossa conclusão diz que, após refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico, né, que fala da salvação, é muito importante e continua atual na vida da igreja, na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Qual mensagem? De que eles precisam, de que a humanidade precisa se arrepender, de que Deus é rico em perdoar. Mas o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Enquanto ele estiver colocando culpa nos outros, ou até mesmo querendo culpar Deus, achando que a sua vida está bagunçada porque é uma fatalidade, está sendo vítima, né, de uma injustiça divina, ele não tem a graça, não tem o perdão de Deus. O homem precisa reconhecer que ele depende da misericordiosa graça de Deus para vencer na vida, para chegar à presença do Pai. E o caminho mais viável, mais seguro e recomendado pela palavra do Senhor, arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude. Deus perdoa, o homem reconcilia-se com o Pai e agora vai ser preenchido pelo refrigério que vem pela presença do Senhor. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.